Leão parou na parte em que Jacó e a escada, né? De anjo subindo e descendo, que a escada representava Jesus. Aí logo em seguida é quando ele se encontra com Raquel. Né? Um episódio bem semelhante ao que aconteceu com o pai dele lá, quando foi encontrar atrás da mãe dele. Ele encontrou ela, ele parou em um tanque, né? Em um lugar ali onde os animais iriam beber água. E ele viu lá vários pastores com rebanho, né? Aí ele perguntou o que eles estavam fazendo lá, porque não deram água para os animais ainda. Eles estavam esperando chegar os outros e para poder girar a tampa do poço. Aí ele avista uma bela mulher vindo de longe, já se apaixonou por ela de cara, provavelmente. E ele pergunta, né, sobre ela, e ela fala que é filha de Labão. Aí a passagem fala que ele vai, beija ela, abraça e fala que é parente deles, né? Aí ela corre até o pai e conta sobre ele. Aí ele propõe a Labão trabalhar em troca da filha dele, né? Para se casar com ela. Então ele propõe trabalhar 7 anos por Raquel. E assim ele fez, né? Aí ele fala que assim ele serviu Jacó por Raquel 7 anos e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que amava. 7 anos. Que é o amor, né? Só que na hora do bendito casamento, Labão troca as filhas, né? Ele coloca a Lia. Engana ele. Depois que Jacó acorda da núpcia, percebe que era a mulher errada e vai questionar com ele. Ele fala que não é costume a mais nova casar primeiro que a mais velha, né? E aí ele propõe assim, ó, então trabalha mais 7 anos e te darei outra filha. Só que a gente escuta e acha que ele trabalhou mais 7 anos, só depois teve Raquel, né? Então assim, ele esperou 14 anos por Raquel? Não. Na passagem fala que Labão fala pra ele, ó, passa essa semana de núpcias e eu te darei a Raquel pra casar. Aí fala que ele, né, casou com ela depois dessa uma semana e deitou-se com ela. E só então começou a pagar, né? Primeiro ele pagou ali no carnezinho, né? Você paga antes de ter a coisa. E depois ele passou o cartão de crédito, né? Parcelou pra conseguir a mulher. E aí Labão presenteia cada filha com uma serva, né? Que mais pra frente vai ser aqui as progenitoras dos filhos de Jacó. Aí Lia é a mais velha, que ele casa primeiro, tem essa renca de filho, e era a briga, porque Raquel era estéril, né? Então ela não podia ter filhos. Aí Lia ia tendo filhos, Raquel falou assim, não vou ficar pra trás, pega a minha serva e tem filho com ela, que é Bila. Bila era a serva de Raquel. Aí Lia também vendo que ela parou de ter filho, ela também não vai ficar pra trás não, pega a minha serva, a Zilpa, e tem filho com ela. E assim foi indo até que no final Deus teve misericórdia de Raquel e abençoou ela, né, com um filho, que foi José, que vai virar o filho queridinho ali de Jacó lá pra frente. E desses 12 filhos de Jacó é que vai se originar as 12 tribos de Israel. Né? Aí aqui um detalhe de José, que é Manassés e Efraim, que vão virar tribos depois no lugar de José e de Levi. Mais pra frente vai ser explicado. Aí no capítulo 31, Jacó foge de Labão. Durante esse tempo, né, Jacó vai enriquecendo. E também, consequentemente, ele enriquece Labão, né? Ele criava ali os animais muito bem, davam crias e o salário dele era parte dessas crias, né? E Labão sempre mudava o acordo. Quando ele via que Jacó estava começando a ficar ali com mais ovelha que ele mudava o acordo. Agora não vai ser mais as listradas o seu pagamento, vai ser as salpicadas. Aí mudava toda vez que ele via que estava vindo muito mais pro lado de Jacó. Só que aí ele percebe que Deus abençoou ele fala que um adivinho, né, da época, falou para ele que ele estava sendo abençoado, Deus abençoou ele por causa de Jacó. E mais pra frente nós vamos ver casos assim também, de Deus abençoar as pessoas, né, os pagãos, por causa de fiéis, de filhos dele que estavam com essas pessoas. Então, Jacó ficou ao todo 20 anos lá com Labão, trabalhando para ele sempre mudando o pagamento dele. Aí, ele viu que não dava mais, Deus falou com ele para sair de lá.
E aí ele propõe as esposas, ele conversa com as esposas e fala, ó, a gente tem que sair daqui, né, vamos voltar pra minha terra que eu estava, Deus falou comigo e tal. Então eles preparam tudo, arrumam tudo, os animais, as tendas, as crianças, e vão todo mundo sair daqui. E a Bíblia fala que ele sai escondido de Labão não fica sabendo. Ele só vai descobrir 3 dias depois. Aí ele vai atrás junto com seus filhos, porque ele fala, ele me roubou. E outro detalhe é que Raquel rouba os ídolos de estimação do pai dela. E aí ele descobre isso junto com os filhos, que vai atrás da riqueza deles, né? Que ele acha que Jacó roubou eles, não foi pagamento do trabalho. Foi atrás e eles alcança eles. Só que o Senhor fala em sonho para Labão, para ele não... Aqui, uma curiosidade, né? Mudou 10 vezes o acordo que ele tinha com Jacó. Labão era cristão? Não. E o Senhor falou com ele em sonho? Ele servia a Deus, mas Deus falou. Modo que Deus falava com mas que ainda ficou ele. Com aquele rei que pegou a mulher de Abimeleque. Deus falava com outras pessoas que tinham um propósito, né? Por quê, né? Fala, ó, não faça mal pro meu servo. Né? Então, ele temendo ali a Deus, ele alcança Jacó e conversa com ele. Ó, você vai embora no meio da noite, leva minhas filhas, meus netos, sem se despedirem, nada e tal. E ali os dois fazem um acordo, né? Deus abençoaria os dois, cada um seguiria o seu rumo. E a Bíblia diz que ele se despede dos netos e das filhas e seguem. E ele vai atrás, esqueci o detalhe dos ídolos, né? Ele questiona sobre os ídolos que foi roubado e ele fala que não foi nenhum deles. E nisso Raquel esconde os ídolos em uma bolsa que ficava embaixo do camelo e ele não encontra, né, esses ídolos. Ele retorna. Seguindo para o capítulo 32, Jacó ele vai se preparar para se encontrar com o irmão dele. Aí nisso ele volta, ele deixa a família dele no acampamento e ele vai para um lugar aonde ele encontra um homem, né? E a Bíblia fala que ele lutou com esse homem a noite toda. E aí, não aguentando mais, o homem, né, não aguentando mais continuar lutando com Jacó, ele pede para deixar ele ir. E ele fala que não deixará ele ir até que ele abençoe, né? E nisso, claro, o homem toca na coxa de Jacó e ela é deslocada, né? O tendão dele é ferido. E a Bíblia fala que é por isso que virou um costume deles não comerem essa parte dos animais. E aí ele pede para ser abençoado, né? E o homem abençoa ele e ele percebe que o homem era o próprio Deus. E ele fala, né, que ele viu Deus face a face ali. E neste momento, Deus pergunta para Jacó qual é o nome dele. É muito interessante essa parte, porque é claro que Deus sabia qual era o nome de Jacó, né? Mas ele queria ouvir de Jacó o que significava o nome deles, né? Eles antigamente colocavam nomes que tinham um significado muito grande sobre aquelas pessoas. Eram quase nomes proféticos, porque determinavam aquilo que eles iam fazer. Aí, de Jacó, todo mundo fala que é trapaceador, né? Mas, na verdade, é aquele que segura o calcanhar ou suplantador, que remete a uma pessoa trapaceira. Por causa do negócio da cobra, né? Pessoa trapaceira. E ele falou assim que a partir de então, o nome dele não seria mais Jacó, mas Israel. Que é aquele que luta com Deus e Deus prevalece. E isso mostra que Deus transforma a nossa identidade e nos dá um propósito maior. Aí nisso ele ora à noite, né? Porque tem aquela frase que a gente fala que quem apanha, quem bate esquece, e quem apanha não esquece. Só que aqui foi o contrário, né? Aqui Jacó foi o que bateu e ele lembrava muito bem do que ele tinha feito, né? De quem ele tinha batido. Então ele temia muito esse encontro com o irmão dele, né? Pensando que o irmão dele poderia se vingar, até porque ele saiu de lá fugido, prometido de morte pelo irmão. Então ele pensou, nossa, meu irmão não deve ter esquecido disso jamais. Só que aconteceu alguma coisa com o irmão dele, que ele foi transformado nessa questão.
E o irmão dele não quis se vingar dele como, né, ele pensou. E aí, ele sendo muito sagaz, ele manda 3 grupos, né, com 3 presentes pro irmão, que eram rebanhos, né? Ao todos eram bastantes rebanhos, né? Manda como presente. E aí, ele ele coloca os servos na frente, coloca os filhos das servas e as servas, coloca as esposas, e lá no finalzinho ele coloca José e Raquel, protegido, porque se houvesse um ataque, né, eles estavam lá atrás, poderiam se salvar, né? O filho presente dele estaria salvo. Eu acho que essa questão do Esaú foi, eu não sei, né? Vocês que me corrijam, que a palavra diz que teve um momento que quando Isaac vai dar instruções para Jacó para onde ele ir, para onde ele deveria ir, a palavra fala que Esaú escuta. E aí depois o que ele faz? Ele tentando se redimir ali, ele casa com a filha de Ismael. Então eu acho, sabe o que aconteceu com ele? Que o que ele queria a vida inteira era o amor e o carinho de Rebeca, que não dava nada para ele. Pode ser, né? Assim, antes dos dois nascer, tinha uma profecia, né, que falava que o que era isso, o menor ia ser maior. Ela agia dessa maneira porque ela já tinha isso na cabeça dela, o menor que é o maior, então ela tentava ajudar Deus, né, trapaceando. Meio que falava que nasceu o primogênito não ia ser o primogênito, o outro que ia ser. E eu acho que, né, foi se esquecendo isso, mas Deus foi providenciando tudo, porque no fim ele recebeu, né, a bênção do primogênito. E aí ele vai de encontro ao irmão dele, e a Bíblia fala que o irmão dele estava com 400 homens. Pensa, ele falou assim, pô, tá pra me matar, tá com um exército prontíssimo. Só que quando ele encontra o irmão dele, ele se prostra, né? Ele se faz de servo o tempo todo. Ele menciona a Esaú como sendo servo dele. Olha, eu sou seu servo, minha família são seus servos, o que é meu é seu. Só que o irmão dele era muito rico esse tempo também que ele ficou longe, ele prosperou muito. Ele foi para a área de Edom, onde ele se estabeleceu ali, ele ficou muito rico, teve muitos bens, muitos servos. E, se duvidar, até mais rico que o próprio Jacó. Então ele não queria os bens do irmão. E aí, o tempo todo, o Jacó tratando ele como sendo servo de Esaú, e Esaú só chama ele de irmão, né? E dá um abraço e beija ele, e ambos choram. Neste momento. Deixa eu ver se é aqui que eles fazem uma coisa. Aí aqui, né, ele fala com ele, vamos juntos, né? Vamos seguir juntos até aonde eu estou. Aí Jacó ainda desconfiado, né? Ficou assim, não, vai na frente, porque vocês estão com vários homens, vocês vão mais rápido, eu tô com cheio de mulher, um monte de criança, e eu vou atrás, vou andando no nosso tempo, mas eu vou lá até onde você tá. Só que Jacó não foi para onde ele falou que ia, né? Ele não seguiu o acordo com Esaú. Ele foi para outra parte, né? Ele seguiu em direção a Canaã. Aí muitos têm as teorias de que ele foi porque foi o que Deus falou com ele, que era para ele ir para Canaã. Ou porque, não, como ambos tinham vários rebanhos, pode ser que não tinha pastagem e nem água para os 2 rebanhos, por isso ele decidiu seguir para outro caminho. Ou por medo mesmo, porque a gente vai aprendendo assim que Jacó era bem medroso, né? Medroso mesmo, só fazendo uma... Só lutava com um complemento. Antes de Jacó encontrar com Esaú, Jacó estava com tanto medo que ele ficou sabendo que Esaú estava vindo contra ele com 400 homens. Ele falou, vou morrer. Então Deus aparece para ele, ele percebe que era Deus e ele segura e fala, com medo, ele fala, me abençoa, para que eu não morra, tipo, para que eu não vou, porque eu vou morrer, mas não quero me matar. Não te largue enquanto você não me abençoar. Eu não te largo enquanto você não me abençoar, que ele estava morrendo de medo de Esaú matar ele. No momento que Deus troca o nome, né? Ele era medroso, ele era omisso, já veio muitos momentos em que ele, né, era omisso a coisa de justiça que era para ele fazer e ele não fazia. Aí vamos seguir aqui para o capítulo 34, que vai trazer sobre os conflitos entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Aqui ele vai comprar, né, ali um terreno, vai se permanecer lá. Aí nisso, né, os filhos vão crescendo
E próximo a eles existia Siquém, né? E Siquém também era o nome do príncipe deste lugar, né? O rei, o nome do rei do príncipe era Siquém. E aí a Bíblia fala que Diná desceu até Siquém para ver as mulheres de lá. E ela é avistada por Siquém. E Siquém, a Bíblia relata que ele pega ela, né, e violenta. E logo em seguida fala que ele se apaixonou por ela. Então ele vai até o pai dele, que é o rei, e fala, ó, consiga essa mulher pra me casar com ela. E aí, eles vão até Jacó e falam o que aconteceu, não? O que aconteceu. Só que Jacó, como um pai, ele deveria se revoltar. A filha dele foi violentada, né? Sabendo que ele era isso aí. Só que ele, com medo, né, ele ficou ali omisso. Já os irmãos de Diná, não, né, ficaram com muita raiva, eles queriam se vingar. Então eles fingindo ali, né, ele falou, fala o preço que você quiser, vive entre a gente, suas mulheres se juntam a seus filhos, se casem com as nossas filhas, nossos filhos com as suas filhas. O pai de Siquém falou. O pai de Siquém falou isso pra Jacó, né, e pros filhos deles. Mas os filhos deles ainda queriam vingança, né. Jacó já tinha aceitado ali de cara já, né, só pra ficar em paz, ele não tem que lutar. Só que aí os filhos que propôs o acordo, né? Ele ficou totalmente omisso. Os filhos falaram assim, então, já que você quer casar com a nossa irmã, tudo bem. Só que a gente não se dá em casamento com pessoas que não são circuncidadas. Aí ele propôs a todos os homens, né, do reino dele lá fazer a circuncisão e aí eles viveriam como eles quisessem. Se eles não topassem, eles pegavam o acampamento e metiam o pé dali. Então, Jacó ficou com raiva disso depois, né? E eles falam assim, mas você quer que a gente permitisse que ele tratasse nossa irmã como se fosse uma prostituta? E então ele propõe isso, né? Os filhos de Jacó propõem isso a Siquém e o pai dele. E eles, rapidamente, né, vão cumprir esse acordo. E ele propõe ao povo, né, a fazer essa circuncisão. Só que naquele tempo não tinha hospital, não tinha anestesia nem nada, né? Então esse processo era um processo bem delicado. Eles ficavam bem ruins, assim, era cerca de 60 dias, uma recuperação total disso, né? E no terceiro dia, assim, era a pior fase, né, que se falava. Da circuncisão. Uhum. Aí no terceiro dia, eles sabendo disso, eles chegam no acampamento, os filhos de Jacó chegam no acampamento e mata todo mundo. Todo mundo dava lá pós cirurgia, os filhos de Jacó. Levi e Simeão. Isso. Não, Levi e Simeão não. Não? Não foi não. Desculpa, eu esqueci qual foi o nome do filho. Levi e Simeão, Simeão. Não, Levi e Simeão, eles chegaram depois que tinha feito o massacre, e eles aproveitaram e roubaram e pegaram as esposas, né? Levaram algumas esposas como escravo e tal. Mas não foram eles que chegou a matar, eles aproveitaram a situação e saquearam o lugar. Então, né, Jacó, sabendo o que aconteceu, teme, né, porque ele fala, agora o povo próximo vai se vingar, vocês fizeram o meu nome maldito pela região, pela redondeza, vão ter que sair daqui. Como sempre, ele é omisso, né, fujão. Então ele vai para Betel. E ao seguir para Betel, Deus espalha um pavor sobre as cidades ao redor, impedindo que as pessoas persigam Jacó e sua família. E aí ele consegue ir para lá, né, tranquilo. Só que nesse processo, Raquel morre. Raquel morre quando ela vai dar à luz a Benjamim, né, ao segundo filho dela. Também vai ser outro filho querido da mulher amada de Jacó. E nesse processo também, nesse tempo, Isaac morre. Vocês lembram de Isaac lá no começo, capengando, velho, Ele morreu quando, hein? cego? Porque não fala na palavra. Não, 20 anos depois. Calma aí, 20 anos depois que daquela Jacó conversa morreu, de isso quando aí. meu pai morreu. Todo mundo achando que ele tava morrendo ali já, e deu a benção pros filhos, ele viveu 20 anos ainda. Tem um capítulo que fala, né, que Esaú fez a vida deles no inferno. Porque Jacó E saiu, as ele suas casou mulheres, com várias né? mulheres cananeias, whatever, e por conta da vontade do pai e da mãe, Fizeram tornou a vida vida da mãe dele um inferno, de Rebeca.
Mas eu achei que era o contrário isso. Como assim ao contrário? Porque ele meio que se redime. Não. Antes de Jacó ir embora, ele meio que se redime, vai lá e casa com ela. Não, o que ele faz? Se meu pai mandou ele lá na casa do irmão da minha mãe Sim, pegar uma lá mulher, vai. eu vou na casa do irmão dele. Foi lá em Ismael e pegou uma das filhas dele e casou. Sim. Entendeu? Contrário do pai queria. Foi o contrário, isso aí. Ah, Foi tipo um ato de rebeldia, errado. né? Não foi nem assim, vamos ser comportadinho agora pra ele gostar de E mim. com outras mulheres Foi uma também. E as rebeldia mulheres mesmo. faziam uma briga com a Rebeca. A vida deles virou. Isso aí. E eles viveram, ele viveu ainda 20 anos, né? Ele morreu com 180 anos. Então assim. E aí, a Bíblia menciona, né, mais uma vez, que é quando eles se reencontram, que Jacó e Esaú se reencontram para enterrar o pai, né? Lá naquele terreninho lá que eles tinham comprado, que tinha sido enterrado Abrão e Sara. E aí no capítulo 36 vai falar sobre os descendentes de Esaú. Vou falar a genealogia dele aqui. Aí o capítulo foca na genealogia. E Esaú se estabelece na região montanhosa de Seir, longe de Jacó, pois ambos tinham muitos bens e a terra não comportava os dois. Então a promessa de Deus a Abraão se cumpre, assim como Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. A descendência de Esaú se torna um povo grande e poderoso. E Esaú seguiu um caminho separado de Jacó, cumprindo a profecia de que os dois irmãos formariam nações distintas. E os edomitas e os israelitas teriam conflitos futuros, mas ambos descendem de Isaac, que mostram a soberania de Deus sobre as nações. Aí a Bíblia depois vai começar a chamar Esaú de Edom, né? Então, os edomitas são descendentes de Esaú, que também se chama Edom. Não vai ser esaunitas, vai ser edomitas. Então, quando você vê esse termo, você sabe que é descendente de Esaú. Capítulo 37. Vai falar sobre José, o filho preferido. Esse negócio aqui na Bíblia a gente viu que não dá muito certo, né? De escolher um filho preferido. A Bíblia fala que Jacó amava mais José que qualquer outros filhos, pois ele havia nascido quando ele já era idoso e da sua mulher era nada, né? E por isso ele manda fazer uma túnica longa e elegante. E os seus irmãos, porém, o odiavam, porque o pai deles o amava mais que a todos os outros e não diziam uma só palavra amigável para ele. A Bíblia trata esse termo de túnica longa quando vai falar sobre a roupa de um rei, de uma pessoa importante, né? Então a gente logo via ali que não era qualquer roupa que ele deu pro filho dele. Então de cara os filhos já desconfiavam que José estava sendo ali colocado como para ser o primogênito, né? O herdeiro de Jacó. Então desde então eles tinham inveja, né? E raiva de José. E porque também José era aquele irmão que fofocava tudo pro pai dos outros irmãos. Eu era essa filha, na verdade. Mas não a filha que fofocava porque queria, né? Porque era obrigada a ir com a irmã mais velha pra falar o que ela fazia e contar pros pais. Então era isso que ele fazia. Ele sempre trazia relatórios pro pai dele sobre os irmãos dele, né? Que eles não eram muito vistos, né? Bem vistos na região. E por isso, mais ainda, né? Aumentava o ódio dos irmãos dele. Então a Bíblia menciona que José tem 2 sonhos, né? Um sonho onde eles estão no campo, colhendo trigo. E aí José estava fazendo o feixe dele de trigo junto com seus irmãos. E o feixe dele fica em pé no centro e os irmãos dele ao redor se curvam, né, perante o feixe dele. Aí os irmãos dele já entenderam tudo, o recado. Você tá falando que você vai ser maior entre nós e tal. Aí começa. Aí mais um sonho ele tem, ele conta pro pai dele, né? Junto com os irmãos. Mas assim, José conta na inocência, que eu acho que nem ele entendeu o sonho, né? Mas os irmãos e o pai entendeu. Nesse outro sonho ele fala que a lua, o sol e as estrelas, e 11 estrelas se curvavam diante dele, né? Aí o pai dele também, né, temendo, meio que repreende ele ali, tipo, você tá falando que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar perante a você e tal.
Só que aqui nesse contexto, a mãe de José já tinha morrido, né? Então, provavelmente, dá a entender de que Lia virou meio que uma mãe adotiva dele, né? Quando ele menciona isso. Esse é o primeiro sonho. Então, como ele vivia sempre atrás dos irmãos deles, os irmãos deles saíam para pastorear, levar o rebanho para um lugar bem, bem distante. Então José vai atrás deles e ele meio que se perde nesse caminho. Aí aparece um homem, vê que ele está perdido e pergunta, né, você está procurando por quem e tal? Aí ele fala que é os irmãos e ele fala, olha, eu escutei eles falando que iam para tal lugar. Então José ouviu e seguiu, né, que caminhou ali bastante. E aí a Bíblia relata que... Tá horrível. Relata que de longe os irmãos dele viram ele, né? Então, assim, você vê que a roupa dele era diferenciada, né? De longe eles viram e reconheceram. Aquela roupa ali só pode ser José que tá vindo. Ninguém tem uma roupa daquela aqui. Reconheceram ele e ali eles começam a tramar, né, em matar o irmão dele. Só que Rubem, né, querendo proteger o irmão, ele fala assim, não, vamos jogar ele aqui dentro do poço, e a gente fala que um animal matou ele e tal, para os nossos pais. Só que aí, a história não fala, mas meio que Rubem sai de cena, e aí os irmãos dele, após jogar ele lá, a primeira coisa que eles fazem é tirar a bendita túnica, que eu acho que era um motivo de inveja muito grande, e jogam ele num poço, né, um poço assim, provavelmente nativo, uma cisterna inativa, e bem funda. E nisso, a Bíblia relata lá mais pra frente, que eles vão falar que José ficou suplicando para tirar eles de lá, né? E eles não deram ouvido. E nisso passa uma caravana lá de israelitas. A Bíblia menciona israelitas e às vezes midianitas. Meio que eram Ismaelitas. Menciona os dois. Ismaelitas e midianitas. São povos distintos, né? Descendente de Ismael. E os midianitas é de uma das mulheres que Abraão casou depois. Fala aí pra mim, os descendentes de Ismael, é o quê? Midianitas? Ismaelitas. Ismaelitas. E os midianitas é da mulher que Isaac casou depois. Aí eles mencionam assim, esses dois povos, né? Meio que dá a entender como se eles estivessem todos juntos, que fosse talvez até uma coisa só. E aí eles falam assim, ó, se a gente matar o nosso irmão, que é sangue do nosso sangue, a gente não vai ganhar nada. Vamos vender ele como escravo e a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Aí eles topam e falam que vende ele por 20 moedas de prata. Ele é vendido, ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. E até também eles falam que é uma pré-figuração de Cristo aqui, né? Que foi traído pelos seus, foi vendido por moedas de prata. Então ele foi levado. Quantas moedas? 20 moedas de prata. 17. Ficou mesmo com Jesus também, não foi? Não, acho que dele foi 30 moedas de Jesus, né? 30. Mas foi vendido por moedas de prata. A prata era mais importante que o ouro naquela época? Não. Usavam mais como moeda corrente. Né? Então ele é vendido. E aí nesse tempo eles falam que os midianitas, né? Vendem ele para Potifar, que é o oficial do faraó e capitão da guarda do Egito. E aí, antes de chegar na história dele virar escravo, a Bíblia menciona esse episódio aqui. Que é Judá e Tamar. Judá é um dos filhos de Jacó. A Bíblia menciona que ele meio que se afastou dos irmãos e foi morar em outra área. E ele se casou e teve filhos. Né? E os filhos Onã e Selá. Casa com Tamar. Só que a Bíblia fala que ele era perverso aos olhos de Deus. Então Deus mata ele. E nisso ela fica viúva e sem filhos. Então... Judá, né, vai pro outro filho e fala, agora você tem que cumprir a tradição de levirato, né, que ele deveria casar com a cunhada dele e ter herdeiros com ela. Só que aí o Onã pensou, pô, se meu irmão mais velho morreu, eu sou o próximo herdeiro.
se eu fizer um filho com ela, o filho dela não vai ser meu e vai ser o herdeiro, vai ser como se fosse o primogênito, né, de tudo. Então não vou fazer isso. Aí a Bíblia menciona que quando ele tinha relações com ela, ele derramava sua semente na terra. E nisso, né, ela não ia conseguir ter filhos nunca desse jeito. Então Deus mata ele pela atitude egoísta. E aí Judá, com medo de perder, né, o último filho dele, que era Selá, ele fala para Tamar ir morar com o pai dela e esperar até que Selá atingisse, né, uma idade madura e pudesse se casar com ela. Só que ele não cumpre esse acordo que ele fez com ela. Passa o tempo e nada disso. Então, Então Tamar bola o plano de enganar Judá. Nesse tempo, Judá fica viúva, ele perde a mulher dele. E a Bíblia fala que ele vai pegar o rebanho dele em alguma área. Então ele ia passar por uma parte lá e ela bolou todo um plano estratégico para encontrar ele. Ela se veste como se fosse uma prostituta da época, coloca um véu no rosto, que era o que elas faziam. As mulheres que eram idólatras, né, do templo idólatra, prostitutas, se vestiam assim. Então, assim, cultual, né? Cultual. Então ele passou pelo caminho, viu ela e ó, quanto que você quer pra dormir comigo? E quanto vai me pagar pra gente, né, ficar junto? Aí ele fala que vai pagar um bezerro pra ela, né? Uma cria lá de bezerro. E ela fala assim, tá, mas você não me pagou ainda, eu quero uma garantia disso. Ela muito esperta, né? Uma mulher enganada ali, a gente tem que ter medo. E ela fala assim, ó, me dá como garantia coisas suas. Aí ela pede um cordão que vem com uma sineta. Sineta era um tipo de selo antigamente, que era tipo um brasão com o nome dele, que colocavam em cartas e tal. E o cajado, né, que a Bíblia menciona como um bordão lá. Então, isso, né, já valia mais que o próprio pagamento dela, porque era de ouro, né, as peças. E aí, a Bíblia menciona que ela fica grávida. Aí, tempos depois, as pessoas descobrem que ela tá grávida, chega até Judá e fala, ó, a sua nora tá grávida, ela se prostituiu. Então, pela lei, ela tinha que ser apedrejada, né? E ele fala, vamos apedrejar ela se prostituiu. Só que aí, ela muito sábia, friamente calculado, ela fala assim, olha, a pessoa que é o pai do meu filho é dono desses objetos. Isso lá no meio que ia começar o apedrejamento, aí ela mostra os objetos e ele reconhece que era dele. E aí ele fala, ela é mais justa do que eu, pois eu não a dei o meu filho Selá. E aí ela tem gêmeos, né, que é Perez e Zerá. E a Bíblia menciona essa parte porque Perez ele vai se tornar um ancestral direto de Jesus Cristo na linhagem, né? E aí a gente vai retornar para José. A Bíblia fala que José, né, ele foi prosperando no que ele fazia. E aí ele foi um escravo ali plus. Né? Ele vira um escravo que tem ali, né, uns benefíciozinhos. Aí Potifar coloca ele para administrar tudo em sua casa. E a Bíblia fala que Potifar colocou tudo dele nas mãos de José, né? Porque Deus estava com José e tudo que ele fazia prosperava. E aí Potifar percebe essa presença de Deus na vida de José, né? E o promove a administrador de sua casa. Assim como Labão lá atrás percebeu a mesma coisa de Jacó, né? E aí confia nele e entrega tudo. A esposa de Potifar começa a ter um interesse ali por José. José é novo, bonito, hebreu, diferenciado. E aí ele tenta, né? Ela tenta deitar com José, mas José recusa, né? Dizendo, como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra meu Deus? E aí, ela continua insistindo. E José sempre fugindo. Mas aí tem um episódio que a Bíblia fala que não tinha ninguém na casa. E aí ele entra e ela tava lá. Aí mais uma vez ela tenta, e nisso ela puxa uma peça de roupa dele, né? Dele, e fica com ela. E nisso ele sai correndo, fugindo da mulher doida. E aí nessa, ela com muita raiva do que ele fez, começa a acusar ele, né, injustamente, que ele queria violentar ela, e falando lá, olha, tem uma prova que ele estava aqui e tal. O marido dela acredita, não quer nem ouvir a versão de José, e manda ele para a prisão. E aí mesmo preso, Deus estava com José,
e fez com que ele ganhasse o favor do carcereiro. Assim como na casa de Potifar, José é colocado em posição de liderança, na prisão também. Então Deus continuava prosperando ele em tudo que ele fazia. No capítulo 40. E lá na prisão, ele começa também a ser um prisioneiro plus. Ali ele tá preso, né? Aquele preso que se comporta bem, tem umas regaliazinhas, ele começa a supervisionar os outros presos, sendo preso. Ele já tinha o poder de liderança nele. Já era dele, né? Isso. E aí, a Bíblia fala que o copeiro e o padeiro do faraó, eles fizeram algo lá, cometeram ofensas ao rei, por isso foram para a prisão. E nisso, ambos têm sonhos, né? Na mesma noite, eles ficam meio inquietos, assim, fala que não conseguiu ninguém para interpretar o sonho deles. Aí José pede para ouvir, né, que a Deus pertence a interpretação dos sonhos. E aí ele conta, o copeiro, ele sonhou com uma videira com 3 ramos que produzem uvas. Ele aperta as uvas no copo do faraó. E aí José interpreta para ele que em 3 dias o copeiro seria restaurado a seu cargo antigo, né? Com o faraó. E aí o outro escuta e fala, não, eu quero ver do meu sonho também. Aí conta o sonho dele. Que ele sonhou com 3 cestos de pão sobre sua cabeça, ou em pães de todos os tipos, a Bíblia fala, com aves comendo do pão. Aí José interpreta o sonho dele não muito bom, né? Ele fala que em 3 dias o padeiro seria enforcado e os animais comeriam a carne dele. E aí, o copeiro, né? Saiu de lá, aconteceu o que José falou do sonho. E ele falou, ó, lembre-se de mim lá com o faraó, fale bem de mim para que eu saia daqui. Só que o copeiro esqueceu aquilo, né? Esqueceu, pra variar, um detalhezinho assim, bobo, ele esqueceu. Então, 2 anos depois desse fato, que o copeiro vai lembrar de José. Porque o faraó, ele tem um sonho, e ele inquieto, chama todos os magos, videntes, e ninguém consegue decifrar esse sonho. O bendito do copeiro lembra de José. Aí ele menciona, ó, tem um hebreu que tá preso, que também acertou um sonho meu e tal. Eu acho que ele vai conseguir interpretar. Então o faraó pede para chamar ele, né? E aí o faraó conta os sonhos, né? Os sonhos que ele teve para José. E aí o primeiro sonho, ele vê 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E no segundo sonho, ele vê 7 espigas de trigo boas sendo devoradas por 7 espigas murchas. E aí ele explica para o faraó que na verdade era um sonho só. E como foram 2 sonhos, significa que Deus já decretou que vai acontecer. Então ele explicou para ele o que eram os sonhos, né? Ele falou que os 7, né, significavam que são 7 anos de fartura que haveria no Egito. Porém, em seguida viria 7 anos de uma fome muito grande e os anos de abundância seriam esquecidos. Então ele propõe ao faraó um esquema, né? Ele fala, ó, escolha uma pessoa muito boa da administração e o aconselha ao armazenar grãos durante os anos de fartura para que o Egito sobrevivesse à fome e não fosse devastado os povos da terra, né? E aí ele fala, ó, tira tantos por cento, ele dá todas as dicas do que fazer. Sempre um bom administrador, ele, José, né? E aí o faraó percebe que potencial, né? Então fala assim, ó, você vai fazer isso, vai administrar esse esquema que você deu a ideia. É aquilo, quem dá a ideia tem que fazer. Sempre assim. Então, o faraó dá o anel no dedo dele com um selo, né? Que demonstra ali que José só é abaixo do faraó, né? De importante no reino ali é o faraó e segundo José. E aí ele arruma uma esposa para José e também muda o nome dele, né? Dá um nome egípcio para ele, que era Zafenate-Paneia. E oferece em casamento a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On.
e ele começa a governar o Egito. Ele tinha 30 anos de idade, e aí ele começa a questão de armazenar os grãos como ele havia recomendado. E aí, passando 7 anos de abundância, fala que ele guardou muitos grãos, que não tinha mais nem lugar para colocar tanto grão, porque ele guardou tanto trigo que ele guardou. E aí, 2 anos depois desses 7 anos, foram os anos de seca e fome. Os irmãos de José vão ao Egito, né? O pai dele mandam eles ir para comprar grãos, porque todos os povos da terra estavam indo para o Egito para comprar grãos, né? Porque então era só lá que estava tendo. E aí, José reconhece os irmãos dele. José tinha 30 anos aí, né? Ele saiu de casa, foi vendido, né, com 17 anos. Então ele mudou muito, né? Ele estava todo praticamente um egípcio. Então ele não foi reconhecido pelos irmãos dele, mas ele reconheceu os irmãos dele. Então ali, ele temendo, né, assim, bolou um plano, começou a acusar os irmãos dele de ser espias, né? Acho que vieram ali espionar o Egito. Aí os irmãos deles com medo falam, não, a gente veio comprar grãos e tal. Aí explica a história deles, do pai deles, que eles têm um irmão mais novo em casa, que já perderam um irmão e tal. E aí, José não quer saber, coloca eles na prisão. E aí, os irmãos, né, começaram a mente acusar eles, e eles falam que certamente estamos pagando por aquilo que fizemos ao nosso irmão. Aí a passagem que fala, né, vimos a angústia de sua alma quando nos implorava, mas não o ouvimos. E José escuta aquilo, né, e ele sai para chorar. E aí nisso, ele libera os irmãos dele, mas ele fala assim, ó, quero saber se essa história é verdade. Um de vocês vai ficar aqui preso comigo, que foi Simeão que ficou preso. Mais novo. Não, Simeão acho que era o segundo ou terceiro. Vai ficar aqui comigo preso. Vocês vão, levam os grãos, mas quando retornem com o filho mais novo, para saber se a história é verdade. E aí foi o que ele fez. A Bíblia fala que ele colocou várias pratas nos sacos de grãos dos irmãos e colocou, né, a mais do que eles tinham pago. E aí eles chegaram lá. Os irmãos contaram a história para Jacó, né? Mas Jacó não quis saber de conversa, não quis entregar Benjamim, porque já tinha perdido José e não ia perder Benjamim é o caçula, né? O caçula, irmão de José, da mesma mãe. Não queria perder ele, então ele não topou essa ideia de voltar, não. Só que o grão que eles tinham levado, o trigo, acabou. Eles tinham que voltar. E Jacó fala, ó, volta lá e compra mais trigo. Aí ele fala, não tem como a gente voltar agora sem Benjamim, senão ele vai achar que a gente realmente mentiu, vai matar a gente. Aí, Jacó, com muito pensar, os filhos dele se comprometeram em se responsabilizar por Benjamim, não permitir que nada acontecesse com ele. Jacó permitiu que ele fosse. E levou, né, a prata que veio em dobro nos trigos dele e presentes para José, para acalmar o coração de José. Aí, chegando lá, José recebe os seus irmãos com um banquete, né? E eles meio assim com medo de sair fazer o que na casa de José. Ele recebe com um banquete e ele organiza os irmãos, né, do mais velho ao mais novo. E Benjamim fica do lado dele e ele fala, a Bíblia fala que José testava os irmãos dele o tempo todo em relação a Benjamim, né? Que a porção do prato dele era 5 vezes mais dos irmãos, para ver como que era o tratamento, né? O tempo todo ele queria saber se os irmãos tinham mudado, né? Tinha remorso do que tinha feito com ele. E aí eles comeram tudo, ele viu que era verdade. No dia seguinte, liberaram eles, né? Só que aí, José mais uma vez bola um plano de pegar uma taça de prata da casa dele e colocar nas coisas de Benjamim. E aí, quando eles estão indo embora do Egito, os guardas vão atrás dele e falam, né? Como é que vocês podem pagar o bem com o mal? Né? Vocês roubaram o nosso chefe e tal. Aí eles falam, não tem como, a gente não roubou, pode ver tudo. Se um de nós roubou, pode pegar, fazer o que quiser. Ele vira escravo.
E aí, né, eles achando que não tinha acontecido nada, eles retornam quando chega lá e abrem as coisas de Benjamim, encontram a taça de prata da casa de José. E aí, se eu não me engano aqui, é Judá. Judá se oferece para ficar no lugar do irmão e fala a história. Fala, meu pai perdeu um filho já, se ele perder esse, ele vai morrer de tristeza, não permita que meu pai viva isso, que eu possa ficar aqui no lugar do meu irmão, mas permita que eles vão encontrar o meu pai. E nisso, né, ele percebe no irmão deles uma certa mudança, né? E aí a Bíblia fala que ele não consegue aguentar, ele pede para todos os servos saírem da sala e ali ele entra em prantos e chora, né? E fala que ele chorava tão alto que os servos ouviam do lado de fora da sala. E ali ele se revela aos seus irmãos, né? Ele fala, eu sou José, o irmão de vocês. Aquele que vos vendeste para o Egito. Imagina. Aí vira a volta. Os irmãos ficam aterrorizados ao saber que aquele homem poderoso diante deles era o irmão que havia vendido como escravos anos atrás. E aí eu acho muito legal isso de José, né? Que ele no fundo também não tem remorso nenhum. Ele entende todo o propósito de Deus. Ele fala, não fiquem tristes. O que vocês fez não foi nem porque vocês quis, foi porque Deus, ele providenciou tudo para me trazer aqui, para nesse momento eu salvar vocês, trazer a provisão para vocês, né? Nesse momento de seca da terra, de fome da terra. Eu não sei nem o que isso é. Maturidade. É um nível aqui. É um nível muito. Porque eu alcançar. Ah, passe fome. Eu não esqueci. Não esqueci. E aí ele reforça isso o tempo todo, né? Porque os irmãos sempre ficam ainda com esse receio dele querer se vingar, né? Dele não ter esquecido. Ele fala, não foi vocês que me trouxeram pra cá, foi Deus que me mandou pra cá. Pra esse momento, né? Mas José deixa claro, eu vou ajudar vocês de novo, mas cada um na sua casa. Cada um na sua casa, né? E aí ele fala, voltem pra lá, tragam as suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos, tragam o nosso pai, fala pra ele que eu estou vivo, vocês têm testemunha, tem Benjamim de testemunha. E aí eles vão, né, em busca do pai deles. A Bíblia fala que eles vão com vários camelos, né, carruagens para trazer as esposas e os filhos. E chegando lá, né, Jacó, feliz da vida. José tá vivo. Só que aí, antes de Jacó partir pro Egito, ele faz um sacrifício para Deus em Beersheba, né, buscando a orientação de Deus. Aí Deus aparece para ele, né, durante a noite e fala, eu sou o teu Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu farei de ti uma grande nação lá. Então Deus promete estar com ele, reafirma a aliança com seus antepassados e garante a Jacó que ele não morrerá no Egito, mas será visitado por Deus e seus descendentes serão trazidos de volta à terra prometida. Amém. Canaã, em um momento futuro. E aí, Jacó é apresentado ao faraó. A Bíblia fala que Jacó abençoou o faraó, né? E o faraó fala assim, ó, dá o melhor daqui, a melhor terra que você tiver para os seus familiares. Faz o que você quiser deles, né? Com eles. E aí a fome continuava severa e o povo egípcio ficava sem recursos para comprar alimentos. Então eles começavam a trocar não mais dinheiro, não mais moeda de prata pelos alimentos. Passaram a trocar os animais, né? Em troca de comida a José. E aí depois não tinham mais animais, eles foram para ele, ó, não temos mais nada, só temos a nossa terra. Pega a nossa terra, então como troca e nos dê alimento, né? Para que a fome não devaste a terra. E aí, no fim, Faraó ficou dono de tudo, de todas as terras do Egito, ele comprou tudo. Só não comprou as terras dos sacerdotes e é porque eles receberam o sustento de Faraó, né? Foram as únicas terras assim que ele não comprou.
E aí José estabelece um sistema no qual 20% da produção agrícola futura seria de Faraó, enquanto os egípcios ficavam com 80%. E aí José comprou as terras deles, deu sementes e falou, plante as sementes nas terras que vocês estão vivendo. Mas 20% vai pro Faraó. 80% foi com vocês. E aí esse esquema funciona, né? Funcionou até os tempos aí. E aí José dá a área de Gozém para Jacó e os seus familiares. E Jacó vive 17 anos esse tempo no Egito, né? Chegando à idade de 147 anos. E aí, antes dele morrer, ele chama José e pede para que ele não seja enterrado no Egito, né? Mas lá onde estão os seus familiares, em Canaã. Nesse livro. E aí ele pede para José levar os filhos, né, até ele. Ele também fala que estava meio cego já. José posiciona, né, o mais velho do lado direito e o mais novo do lado esquerdo. E aí Jacó fala para ele assim que ele iria adotar os filhos, pegar os filhos de José para ele, né? Não iam ser mais os filhos de José, mas iam ser os filhos de Jacó. E aí por isso que eles vão fazer parte lá mais na frente das tribos, das 12 tribos. E aí na hora de dar a bênção, Jacó troca as mãos. Em vez de fazer assim, a mão direita no mais velho, a esquerda no mais novo, ele troca as mãos. E aí a Bíblia fala que José ficou meio que assim, com raiva, e falou assim, não, tá errado. E ele falou assim, não, eu sei que tá certo. Porque ele abençoa o mais novo e fala que ele vai ser maior que o mais velho, né? Por isso que ele troca as mãos, dá a bênção maior para eles, né? E que a partir daquele momento os povos usariam essa frase, né? Que Deus o faça como Efraim e Manassés. E essa parte aqui ela é interessante. Capítulo 49, ele chama os filhos, né? Depois de dar a bênção para os filhos de José, ele vai abençoar cada filho, né? E essas profecias para cada filho que ele dá, vai contar lá na hora das tribos, né? Vai definir a função ali principal de cada tribo. Para Rubem, ele perde o direito de primogenitura, porque ele se deita com a concubina do pai dele, né? Lá atrás, que era Bila. Então ali ele já não é mais o principal, né? Dos irmãos. E aí, a sua tribo não produziu líderes importantes em Israel. Simeão e Levi foram os irmãos que saquearam lá, né? Os siquemitas. Eles que mataram também. Foram eles também? Então as tribos dele seriam dispersas e Simeão foi absorvido por Judá. Levi não teve herança territorial, mas tornou a tribo sacerdotal, né? Eles não tinham direito às terras nenhumas, mas eles viraram sacerdotes, né? Judá, ele recebe a promessa do cetro real, de sua linhagem viria Davi e futuramente Jesus Cristo. A profecia do leão de Judá simboliza força e realeza. Aí aqui está a profecia de Jacó sobre Judá. Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão diante de você. Judá, meu filho, é um leão jovem que acabou de devorar sua presa. Como um leão, ele se agacha e se deita. Quem teria coragem de despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence. A ele as nações obedecerão, que é Jesus, que também vem dessa tribo. Ele amarrará seu jumentinho a uma videira e lavará suas roupas no vinho. Amém. Seus mantos na cor do sangue das uvas, seus olhos são mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que o leite. Aí aqui Zebulon, ele fica responsável pelo comércio marítimo, né? E aqui a profecia sobre ele. Issacar é a parte do trabalho duro. Dan, justiça e engano. Seria responsável pela parte dos juízes ali. Dan é associado à idolatria futura de Israel. Aí tem Gad, que é os guerreiros. Aser, prosperidade, produzir alimentos de alta qualidade, indicando riqueza e fertilidade na sua terra. Naphtali, liberdade e beleza.
José, a dupla bênção, né? Que dele ali viriam 2 tribos. E Benjamim, que é o guerreiro feroz. Comparado a um lobo predador, sua tribo teve guerreiros destemidos, né? Um exemplo é Saul e os benjamitas de Juízes 20. Tudo é ligado, né? Tudo. Tudo tem sentido. A gente fica sem saber o que aconteceu, por quê. Por isso tem que estudar. É um fatinho importante lá atrás que a gente não sabe, né? E é por isso que Moisés, que escreveu isso, ele fala tudo isso pro povo antes dele entrarem na Terra Prometida, né? Ninguém sabia mais de história nenhuma dos hebreus, então ele recapitula tudo isso aqui e fala pra eles, né? Quando chegasse lá, seria restabelecido as tribos, então eles tinham que entender a importância de cada um e o porquê de Efraim e Manassés ser uma tribo, né? E ele deixa claro que o próprio Jacó adotou eles como filho. Ele fala, ó, os próximos filhos que virão são seus, esses agora são meus. É tanto que José adota o filho de Manassés depois no futuro. E aí no capítulo 50, para finalizar, é quando Jacó morre, né? E ele tem um sepultamento. Segundo os costumes egípcios, durou 70 dias, né? De luto. Que o corpo é embalsamado, tudo certinho. E aí ele pede permissão ao faraó para levar o pai dele, o corpo do pai dele, para ser enterrado junto com seus parentes, seus familiares. E aí depois que Jacó morre, os irmãos voltam a ter medo de novo de José, né? Com receio. E ele fala, ó, não tenho medo, já tá tudo certo. Já ele, mais uma vez ele fala, não foi vocês que fizeram isso, foi o próprio Deus que me trouxe para cá. E passou-se o tempo, né? Chegou a morte de José. Ele viveu 110 anos no total. E antes de morrer, ele faz um pedido, né, importante ao povo dele, que é que quando Deus vier em auxílio de vocês e os levar de volta à terra que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, levem os meus ossos com vocês. E realmente, quando eles saíram, né, a gente vai falar depois, Jennifer vai falar mais pra frente, eles levam junto os ossos de José. Então é isso, encerramos Gênesis por aqui. Tentei fazer corrida para poder acabar.